Alô galera do YouTube aí, meus amigos e seguidores, grupo de montadores do Facebook, um abraço para todos vocês aí de todo o Brasil e também aí para os vários grupos de WhatsApp, né, onde a gente compartilha conhecimentos, informações e dicas sobre a nossa profissão aí no dia a dia. Hoje eu quero falar aqui, pessoal, sobre a questão do planejamento dos furos de armações prensadas, tá? Em outro vídeo eu quero falar sobre armações parafusadas, mas hoje eu quero falar sobre armações prensadas, porque no nosso dia a dia, volta e meia a gente tem aí uma pegadinha, né? Sobre como planejar esses furos. E é uma coisa muito simples, tá? A primeira coisa, pessoal, que eu quero aconselhar para vocês é, quando vocês forem planejar esses furos, a primeira coisa que vocês devem evitar é pegar o modelo que vocês copiaram para fazer o corte, colocar em cima da lente que foi cortada e marcar através dos furinhos a posição desses furos, né, na lente que já foi cortada, que vai ser montada, né? Isso volta e meia propicia uma pegadinha a ponto de esses furos não ficarem na posição correta e isso comprometer principalmente a estética da sua montagem. Muitas das vezes os furos ficam tortos, você coloca a armação, você faz a pressão para colocar a ponte e as hastes na lente que foi montada, sem planejamento correto fica torto. E aí muitas das vezes, para poder corrigir isso, você tem que estar empenando tanto a ponte quanto as hastes. Então hoje eu quero falar para vocês como você deve planejar esses furos para que eles fiquem com uma boa estética e principalmente o usuário ele possa ficar satisfeito com o óculos dele, tá ok? Tá, pessoal, a primeira coisa que você deve fazer é traçar a linha horizontal na qual o modelo vai ficar posicionado e sempre lembrar que depois que você traçar essa linha, verifique se a sua armação da ponte para as hastes tem uma posição centralizada, como é o caso dessa aqui, olha. Essa aqui, tanto a ponte quanto as hastes estão em uma mesma posição. No caso dessa aqui, as hastes em relação à ponte tem uma diferença de 4 milímetros de altura. E em um terceiro molde aqui, das hastes para a ponte, existe uma diferença de 7 milímetros para cima. Como é que eu vou planejar isso de forma que ela fique retinha, Josué? Simples, gente. Usando aqui, olha, o mesmo gabarito que é usado para marcação de lentes progressivas, né? Quando você quer marcar aqui o ponto, ela dispõe aqui de alguns recursos, olha, de linhas paralelas que tem a diferença de 1 milímetro de uma para outra, tá? Ou você pode usar também o gabarito de marcação de eixos de surfaçagem aqui, ó. Ela dispõe do mesmo recurso aqui, olha. Você usa essas linhas para poder fazer a marcação tanto da linha quanto no caso deste modelo aqui, ó, de traçar aqui as linhas para poder fazer as linhas de montagem para você depois planejar os furos, tá? Sempre lembrando, pessoal, que da borda para o primeiro furo existe uma diferença de 2 milímetros. E do primeiro furo para o segundo furo existe uma diferença de 3 milímetros, que é a diferença da trava, tá? Das armações, de uma trava para outra existe uma diferença de 3 milímetros, tanto no lado nasal quanto no lado temporal, tá ok? Só lembrando, da borda para o primeiro furo, 2 milímetros. Do primeiro furo para o segundo furo, 3 milímetros, tá ok? Coloquei aqui no papel para ficar de uma forma bem fácil para você ver e também para entender, tá ok? Eu já fiz esse planejamento aqui neste modelo que daqui a pouco eu vou executar.
da borda para o primeiro furo, 2 milímetros. Do primeiro furo para o segundo furo, 3 milímetros, tá? Repetindo isso tanto no nasal quanto no temporal. No caso deste modelo, tanto a ponte quanto as hastes, elas ficam em uma mesma linha, tá ok? Mas se fosse abaixo, era só fazer uma linha paralela, marcava, ou se fosse o caso dessa aqui, ó, é acima, então passava uma linha paralela e marcava aqui, tá? Tá ok, gente? Então, gente, mediante o planejamento, tá, da linha com os furos, você vai poder fazer um furo mais bem planejado e bem posicionado e poder manter a boa estética da montagem, tá? Seguindo esse passo aqui, você vai poder fazer uma montagem que principalmente vai trazer satisfação para o usuário, tá? E lembrando, pessoal, que dependendo da bucha que você vai usar, tá? Nós temos aqui as buchas 1.4, temos as buchas 1.6 e as buchas 1.8, tá? Isso você encontra nas lojas, né, de distribuição, várias distribuidoras de armações, inclusive disponibilizam, né, esse tipo de material para você ter sempre o seu laboratório com todos os acessórios necessários, tá? E de acordo também com a espessura dessa trava, né, você também deve usar a broca mais adequada, né? Eu tenho aqui brocas, no caso, brocas 1.4, 1.6, 1.8. É bom que você utilize, né, essas brocas de acordo com o tamanho da sua bucha e também de acordo com a espessura dessa trava, tá? Eu não recomendo que você use, por exemplo, as buchas 1.8 para travas muito finas, porque a tendência desse tipo de montagem é que ela fique com um pouco de folga, tá? Então, você utilizando esses recursos e realizando esses procedimentos, você pode ter certeza que a sua montagem vai ficar com boa estética, vai ficar com firmeza também, para que essas hastes e essa ponte, elas não fiquem folgando, né? E o usuário, ele fique insatisfeito com o óculos que ele comprou na sua loja ou na loja do seu cliente, né? Para a ótica a qual você presta serviço. Então é isso, gente. Com esses procedimentos, com esses critérios aí, você vai poder oferecer um serviço satisfatório tanto para sua loja, tanto para a loja, né, do seu cliente, quanto para sua loja, mas principalmente para o consumidor, tá ok? Fica a dica e um abraço para todos.